estou aqui neste momento só para iniciar o semestre e desejar boas-vindas a todos e dizer que eu não vou poder participar da reunião porque eu estou na casa da minha família, na casa da minha mãe, e meu povo está todo reunido aqui. Então, em função disso, eu não posso ficar para o encontro. O professor Tiago também teve um outro compromisso que ele precisou se fazer presente. Então, hoje vocês estarão sendo orientados por Railson e a gente acabou alterando um pouco a questão da programação. Então, nós tínhamos a ideia hoje de vocês fazerem as apresentações ou mostrar até onde vocês haviam conseguido andar com os processos de vocês, para a gente fazer uma discussão mais aprofundada e tentar ir dirimindo algumas dúvidas e auxiliar na questão da interpretação também. Mas, dadas as circunstâncias, Railson, então, vai trabalhar com vocês hoje, e aí, na próxima quinta-feira, eu espero que até lá eu tenha conseguido me organizar melhor aqui, em função da partida do meu pai, e organizar com as coisas que eu preciso fazer aqui, porque, para além da partida dele, tem a minha mãe, que é uma senhora já bastante criadinha, e moravam só os dois. Então, a gente precisa pensar na questão de dar continuidade e organizar para que ela possa ter continuidade na vida e organizar um espaço para ela ficar acolhida também. Então, nós estamos ainda em reunião de família para ver como é que a gente caminha isso. Mas dizer a vocês que estou bem dentro das limitações, das possibilidades, mas sereno porque meu pai cumpriu a missão dele aqui na Terra, então partiu e que descanse. Desejar a vocês um bom semestre, um bom retorno, e a gente continuará, com certeza, com as nossas atividades no decorrer desse semestre. Então, desejo a vocês um bom curso, uma boa conversa hoje, e eu peço licença para poder dar assistência ao meu povo. Gente, obrigado e boa sorte. Railson, contigo então. Obrigado. Ok, professor. À vontade, né? Acompanhar os seus familiares, e a gente vai dando continuidade aqui na forma possível. Tá? Obrigado, gente. Então, pessoal, boa noite novamente a todos. Assim como o professor Demar informou, pelo nosso cronograma, os 2 últimos encontros era para nos apresentarmos as produções, aquilo que vocês conseguiram produzir em relação à construção de corpos, se conseguiram rodar no software, mas a gente sabe que também, além desse imprevisto que aconteceu com o professor Idemar e o Thiago, que hoje inicia o semestre no IFMT, e por questões de horário, ele está em sala de aula nesse momento, ele só conseguiu fazer a alteração do horário da disciplina dele, mas a partir da semana que vem fez uma troca, mas ele teve que permanecer nessa semana. Então, quinta-feira que vem ele estará presente. Então, e por motivo de que nos últimos 2 encontros, nós acabamos tendo um foco maior na parte teórica e não na parte prática da utilização do software, né? Claro que o software tem muitas outras informações daquilo que a gente também desconhece, né? Estamos aprendendo, de certa forma, também a utilização do Iramutec, né? Mas alguns dados a mais a gente poderia adentrar. E acabou que no primeiro e no segundo encontro, a gente debateu bastante a parte teórica e a parte prática diretamente no software, ficou algumas lacunas, né? Então, primeiramente na conversa, já conversei com o Juraci, com o Jefferson, que já estão com alguns corpos textual em andamento, né? E conseguiram rodar no software também. Teve mais alguém que conseguiu fazer a construção do software, do corpus e rodar no software,
ou não? Ou apenas o Juraci, mais a Kelly e o Jefferson? A Jéssica conseguiu? Pode abrir o microfone, Jéssica, se você puder expor um pouco daquilo que você já conseguiu fazer, para que a gente possa ter uma noção e dar continuidade. A Lenil, acho que também tinha informado que teria conseguido, não sei se ela está presente. Sim, Jéssica. Eu consegui fazer várias imagens. No começo, estava dando alguns erros, né? Mas aí eu fui testando. Como os colegas estavam falando no início, às vezes saem algumas palavras, né? Ainda mais eu que estou usando entrevista. Aí ficou bem complicado. Como eu vou qualificar agora, de 18, aí eu não tenho nenhum artigo no momento, todos já foram enviados, e as imagens das entrevistas não ficaram assim muito boas. Eu posso até mostrar para vocês, mas não ficou muito boa. Mas aí eu até vou mostrar o de uma entrevista aqui para vocês. Mas eu fiz dos meus capítulos teóricos da minha dissertação e eu vou usar para apresentar na qualificação. Vai ser uma apresentação como se fosse ali do capítulo em si, né? E aí eu não vou precisar ficar falando muito, né? Então eu tenho, já está aparecendo para vocês? Está sim, Jéssica. Só que, Então, ok, tranquilo, Jéssica. Como o nosso intuito maior também seria trazer um pouco o professor Idemar, e ele não poderá participar, igual foi informado hoje. A gente estava querendo deixar todas as apresentações, até para que ele pudesse visualizar na próxima semana. Mas você pode expor para nós também, se quiser, não tem nenhum problema. E aí, na próxima semana, se você pudesse também fazer novamente, isso a gente agradeceria. E seria para nós importante também ter uma análise, ou alguns dados, através de entrevistas, questionários. Seria uma forma diferente daquilo que, pelo menos até agora, o Juraci, o Jefferson, estão fazendo juntamente com a Kelly. Para nós também seria interessante ter essa visualização. Né? eu vou mostrar para Um vocês. segmento diferente. Então, essa aqui foi uma imagem, né? Eu estou analisando, essa aqui é um processo histórico, por isso aparece dessa forma. Estou estudando questões sociocientíficas no ensino de química, e aí começa aqui desse movimento CTSA, né? Então, por isso tem essa parte aqui, né? Que sairia realmente desse amarelo. Então, realmente deu uma boa visão. Eita, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, esse aqui seria o segundo capítulo, que fala um pouco, né, da abordagem em si, de o que ela é. Então, as palavras realmente, o eixo, né, ficou bem bacana, ficou bem interessante. Esse aqui seria uma outra imagem que envolve exemplos, né? E aí ele pegou e separou direitinho. Não precisei fazer tratamento como era um texto mesmo que eu já tinha escrito, não precisei apagar palavras. Nas entrevistas, não, eu tive que apagar muitas palavras, foi bem mais complicado. Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma entrevista. Essa aqui é uma imagem de uma das entrevistas, né? De uma das minhas professoras. Eu peguei uma entrevista menor, porque eu tenho entrevistas que, quando eu transcrevi tudo, deu mais de 60 páginas. Aí ficou muito grande, né? Mas essa aqui é uma que deu umas 15 páginas, mais ou menos. E aí estaria mais ou menos aqui dessa forma. Eu fiz também... eu fiz muita análise. Se vocês olharem aqui, eu analisei muita coisa. Fiz Bacana, muito... mas é isso mesmo, tentativa e erro e colocando para verificar como que funciona, né, e temos esses resultados. Teve um que eu fiz das palavras, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu fiz daquele de nuvem de palavras, não sei se é esse. Aqui, ó, eu fiz assim também. Todos eles eu tentei colocar as nuvens de palavras e também fazer a relação, né? A correlação. Eu esqueci como que chama, aquele que fica o que o senhor apresentou do trabalho do professor. A CHD? Eu acho que deixa eu ver aqui se eu encontro. Eu fiz. Classificação hierárquica descendente? Porque se você apresentou, todos os grafos foram da análise de similitude. Isso, mas aí tem um outro também, deixa eu só entrar. Okay. Ele vai salvando, né, em um monte de lugar. Isso. A cada vez que você gera, ele gera uma nova pasta. Isso. Eu nem sei onde é que vai parar. Tranquilo, Jéssica.
Aí você organiza para a gente, se você puder, para a próxima semana, a gente vai ficar contente e fazer esse diálogo também com o professor Demar e com o Thiago também, Certinho. ok? Teve mais alguém que conseguiu ou que tiveram dificuldades ou não conseguiram montar um corpus textual, a criação de variáveis, ou porque realmente não teve o tempo disponível, né? Que a gente sabe das nossas atribuições, não só acadêmicas, mas também profissionais, bem complicado. O que eu queria mesmo era ter essa devolutiva, se estão conseguindo, né? Ou se realmente tentaram e não conseguiu nem rodar, criar esse corpus textual e fazer com que o software faça a leitura. Ok? A Natália está montando que montou, mas que ainda não ficou bom ainda, né? Mas vai melhorar, com certeza. Então, pessoal, tendo essa perspectiva, o que eu imaginei para hoje, de forma um pouco mais rápida, para alguns pode ficar um pouco mais repetitivo naquilo que já foi feito, mas eu quero fazer, sim, E, Juraci, Tiago, e completar. Railson, antes de Pode falar. você iniciar aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma coisa Sim. No seu artigo, e no artigo que o Tiago fez também com você, não foi? Ok, sim. E aí, tem uma coisa que ele faz, né, o Oramutec faz, que é a nuvem de palavras. A nuvem de palavras, em nível de importância de uma pesquisa, ela não tem a sua importância como a análise de similitude, o CHD, ela, assim, é uma análise, a nuvem de palavras é um recurso que você, assim, não é interessante analisar? Juraci, entre as análises, o que eu compreendo, entendo, entre as análises que tem no Iramutec, a nuvem de palavras seria a menos utilizada, vamos dizer o seguinte, porque ele faz apenas, ele pega todas as palavras e coloca com um nível de frequência, ou seja, o tamanho dela conforme a frequência com qual ela aparece. Se ela aparece uma quantidade maior de vezes, vai ter uma fonte maior ou uma fonte menor. Então, ele não faz nenhuma análise lexicográfica e nem de consonância, certo? Ou seja, ele não contextualiza essa palavra, ela apenas em quantidade de frequência. Se a gente for tomar como ponto de partida, e o que a gente verifica de vários outros autores também, das análises disponíveis, a análise a CHD, que é a classificação hierárquica descendente, é a mais importante, é aquela que tem mais dados, no encontro de hoje a gente vai abordar um pouco mais da CHD, ela seria, ou seja, a mais importante, porque ela trata do método de Renier, que é o mesmo adotado no Alceste, que é de onde vem o Piet Rathnot, o criador do software Iramutec, que pertencia ao grupo do Alceste. Então, quem gerou, por exemplo, a CHD, quando ela vai lá para a pasta, até aparece Alceste, né? Justamente em referência ao software pago, né, do grupo do Alceste. E em sequência seria a análise de similitude, só que a análise de similitude ela é importante porque ela te traz um resumo em forma de figura, ou seja, gráfico, do que apresenta a CHD. E caso você não consiga rodar a CHD por motivos de que não atenda os requisitos, em terceiro lugar seria a análise fatorial de correspondência, que é a AFC. E aí, na ordem que a gente tem, de menos importância, seria a nuvem de palavras. Justamente por quê? Porque a nuvem de palavras, ela não faz uma análise lexicográfica e nem faz a análise contextualizada, ou seja, o que é que aquela palavra está inserida no contexto. Então, só de frequência, certo? Claro que se você apresentar, ele vai trazer, mas se você utilizar o software Iramutec só para a nuvem de palavras, não é o trabalho que dá para você, ou a utilização, a criação de um corpus textual, usar só a nuvem de palavras não seria o ideal, porque existem outros softwares que fazem isso de uma forma até bem mais rápida, tá bom? Mas entre as análises realizadas, a de maior importância, aquela que tem mais dados, traz mais informação, é a CHD, porque ela não faz só uma análise lexicográfica, ela também faz uma análise contextualizada do segmento de texto, certo? Do segmento de texto de forma geral, tá? Certo, Francisco? Respondo ok? Entendi. Obrigado. De nada.
E aí, a minha propositura para hoje é a gente fazer isso desde o início, pegando um corpus textual, né? E aí a gente fazendo diretamente no software, sem apresentações de slides, não, é diretamente no software, e dando ênfase principalmente na CHD, que é aquilo que a gente vai ter de informações, relacionando isso com alguns artigos, trazendo alguns artigos, o Jaraci falou dos 2 artigos que eu publiquei com o professor Idemar, que eu publiquei com o Tiago, mas trazer aqui também outros artigos para que vocês possam ter uma noção de como que pode ser feita essa extração dos dados do software para a construção de um artigo, né? Um artigo científico, dessa produção. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, para aqueles que ainda não conseguiram rodar a criação do corpus e fazer ele rodar no software, vai ser importante essa parte inicial, mas eu vou ser bem rápido para que a gente possa ir diretamente no software. Tá? Deixa eu só apresentar aqui novamente. Então, pessoal, esse foi o corpus textual que o Tiago utilizou na semana passada, né, ou na última semana do mês de julho, né, o nosso último encontro, para que ele pudesse rodar e fazer as análises diretamente no software. Veja que esse corpus, ele contempla o quê? Ele contempla os artigos do professor Idemar, não todos os artigos, porque a gente não conseguiu ter todos em formatos em PDF, mas todos aqueles que estavam disponíveis de forma online, a gente fez a transcrição apenas dos resumos. A gente já viu que o próprio Juraci e a Kelly estão trabalhando a parte textual, separando não só o resumo, mas também os objetivos, também a parte metodológica, alguns outros itens que compõem o artigo. E no caso, a Natália, não é isso? Não, a Jéssica também já está trabalhando com a questão de questionários, entrevistas. Então, o interessante é trabalhar o texto em si. No caso, quando o Juraci fala que ele utilizou 10 artigos, e aí para rodar a CHD ele pegou a parte completa do artigo, lembrando que é a parte textual, ele não faz a leitura das figuras, né, dos gráficos que tem, então a parte textual de todo o texto, de todo esse artigo. Então, vamos lá. O primeiro passo é você fazer essa criação das variáveis, né? Então, veja bem, aqui nós, como falamos na última aula, no último encontro, nós estamos utilizando no Word, normalmente, né? Então, é mais fácil você fazer a digitação, de você retirar, fazer a limpeza, o refinamento do software. Lembrando que o primeiro passo que você deve fazer é deixar uma linha em branco. Não esqueçam de deixar uma linha em branco, porque algumas versões do R ou do Iramutec, quando não tem esse espaço em branco, ele exclui da análise o primeiro texto, certo? Então, deixa um espaço em branco, e aí você vai colocar 4 asteriscos. Você colocando esses 4 asteriscos, está indicando que você vai criar uma linha de variáveis, certo? E aí, depois desses 4 asteriscos, você vai colocar um espaço em branco, né? E aí dá um espaçamento, e aí um asterisco, e você vai digitar qual o nome da sua variável. Por exemplo, aqui eu estou colocando artigo 1, porque nós colocamos os artigos do professor Idemar, sequencialmente de 1, aí no caso foram 59 artigos até 59. Então, digitei artigo, então quando eu coloco o asterisco, eu não posso ter mais espaçamento aqui, dentro dessa variável. Então, a variável artigo, no lugar do espaço, colocou o underline 01. Por que eu coloquei? Eu poderia colocar 1, mas como meus artigos, a quantidade de artigos é até 59, então eu preciso de 2 casas decimais, né, 2 algarismos, então colocamos 01. Se eu quisesse criar uma nova variável, por exemplo, a Jéssica lá, ela está trabalhando com as entrevistas, né? E aí, vou dar um exemplo, que a gente está fazendo uma entrevista em algumas escolas da rede municipal de Palmas, por exemplo, né? E aí eu vou fazer entrevistas com alunos do ensino fundamental de escolas de Palmas. Então, o que eu posso criar a minha variável, vou colocar os 4 asteriscos, porque eu estou indicando que é uma linha de variável,
um espaço em branco. Eu acho que todo mundo está muito pequeno ou não, ou aumenta um pouco mais. Vou aumentar um pouquinho mais aqui, só para que vocês possam. Ok? E aí, você vai colocar um novo asterisco. E aí, por exemplo, eu vou colocar aqui que vão ser... Eu entrevistei 50 alunos, por exemplo. Então, eu vou colocar N só para identificar um número. Ou então, número. Eu estou colocando N porque eu vou identificar que é a quantidade de entrevistas que eu tenho. Então, N01. 01 porque eu tenho até 50. Se eu entrevistar 150 alunos, então eu iria colocar N001, porque eu sei que eu vou ter até 101, vou precisar de 3 algarismos. E aí, se eu quiser colocar mais variáveis, essas variáveis, elas são importantes para que a gente faça alguns tipos de análise. Análise fatorial de correspondência, por exemplo, você consegue fazer para cada uma das variáveis que você determinou, né? Você pode criar um corpus textual só com uma variável? Pode, não tem nenhum problema. Mas aí você pode criar outras variáveis. Se você der um espaço, você vai gerar uma nova variável na mesma linha de variáveis, acrescentando um asterisco, e agora você cria a nova variável. Por exemplo, eu estou fazendo entrevista com os alunos do ensino fundamental, então, do 6º ao 9º ano. Então, eu vou colocar o ano, e aí posso dizer que é do 6º até o 9º. Então, 6º ano. Aí eu vou criar 6º, 7º, 8º e 9º. Então, veja, eu vou ter já estou indicando que esse aluno é do 6º ano. Por exemplo, se eu quero identificar que é um aluno do sexo masculino ou do sexo feminino, que eu posso rodar uma análise das entrevistas apenas das meninas, sem precisar criar um novo corpus textual. Eu quero rodar uma análise apenas dos alunos do 6º ano, sem criar um novo corpus textual, só apenas identificando com as variáveis. Então, às vezes, por exemplo, eu vou colocar aqui a nova variável, deu um espaço, a nova variável, sexo, né? E aí masculino, feminino, por exemplo. E assim por diante, tá, pessoal? Então, eu posso criar a quantidade de variáveis que me interessa, que eu vou qualificar essa entrevista, ou seja, esse texto, certo? A única coisa que eu tenho que levar em consideração é que a quantidade de variáveis não pode passar de uma linha. No máximo, uma linha. Essa linha de variáveis, ela pode ser, no máximo, em uma linha. Esse é o único critério. Mas se você quiser montar apenas com uma variável, sem nenhum problema. Neste caso aqui, nós estamos utilizando com uma única variável, né, que é o número do artigo. E aí, aqui você pode criar várias variáveis. Vou dar aqui um exemplo do artigo em que eu produzi com o professor Idemar e a gente submeteu à revista Êxodos. Então, eu criei 2 variáveis. Por que eu criei 2 variáveis? A variável identificando o número, a quantidade de trabalhos que estavam sendo analisados, como foram 119 teses ou dissertações, né? Eu coloquei aqui numeração, então só o N, underline, só para identificar que é o número, então 001 e por diante até chegar no 119. E aí eu coloquei a outra variável, deu um espaço, o asterisco, categoria 1. Eu identifiquei para mim, então essa é a minha nomenclatura, que até foi para a escrita do artigo. Categoria 1 era as dissertações a nível de mestrado, e os trabalhos a nível de mestrado, né? E categoria 2 refere-se às teses, ou seja, trabalho de conclusão referente a nível de doutorado. Então, aqui vejo que eu criei 2 categorias, porque eu rodei a análise apenas dos resumos referente às dissertações e também referente às teses, certo? Então, veja que não vou me aprofundar na questão do refinamento, que você deve excluir ou não excluir no texto em si, porque no último encontro a gente foi bem incisivo nisso e tem a gravação também, né? Então dá para que vocês possam revisitar em relação a isso. Mas não esqueçam de fazer a limpeza do texto, né? Da retirada das variáveis, da reticências, né? Os hífens, principalmente, os asteriscos, porque ele vai entender que o asterisco é uma nova variável. Sim, Juraci, pode falar agora. Já que você está falando de limpeza, fazer uma limpeza no corpus, né? Quando eu rodei a CHD, Raios, apareceu a primeira que eu fiz, aí apareceu 12 categorias. Eu digo, não, 12 não deve ser número para analisar, né? Aí, fazendo novamente a limpeza do corpus, limpando de novo,
Aí deu 6 categorias, olha aí, metade. Eu acho que já dá para... Só que lá em uma das categorias, Ailson, apareceu lá a palavra dado. E aí dado não é se eu não me engano, numa das categorias ele era o segundo, né, mais citada, a palavra mais citada, dado. Eu acho que a palavra dado não vai dizer muita coisa do que... Agora, Tem e como é que eu faço para significância no retirar texto. essa palavra dado? Eu retiro Por lá no quê? corpo de novo? Não, Juraci, não há necessidade, porque a CHD, você não vai levar aquela imagem para o seu artigo. O que você vai utilizar são os valores representados dos testes de quadrado, qual é o nível de significância de cada uma das palavras. E você mesmo vai fazer a exclusão daquelas palavras que não têm significado para a sua análise. Tá? O software ele entende que, como apareceu uma frequência muito grande da palavra dados, né, que refere-se aos dados que foram coletados, provavelmente, né, e ele traz aquilo com um nível de importância. Mas você, na interpretação da CHD, você vai fazer essa exclusão. Eu vou mostrar, a gente rodar aqui e colocar a CHD, eu vou mostrar, e mostrando o que levei e o que outros autores levam para os artigos, tá bom? Porque lá na similitude dá para a gente fazer, né? Quer dizer, eu consegui fazer Excluir. e retirar a palavra dado, né? Isso. Mas na CHD eu não Não. me lembro de como é que eu Não, fazia. na Faço para tirar. similitude, porque você precisa daquela imagem, você precisa daquele gráfico, né? Que é o gráfico. Ele chama de gráfico, mas é aquele gráfico, né? Então, você faz a exclusão só de selecionando a palavra, né? Isso, eu consegui fazer isso. Isso. E já no caso da CHD, você não consegue fazer isso, porque ele faz a análise de todos os segmentos de texto. E aí ele vai trazer essas palavras para aquela imagem, mas na sua escrita, na sua interpretação, você mesmo que retira as palavras que não têm significância para a sua interpretação, para o seu contexto. É significante para o software, mas não para você. Lembrando aquilo que você mesmo disse, que o que é muito importante é a sua análise. O software ele faz o tratamento dos dados, tá bom? Mas na hora que rodarmos aqui a CHD, vai esclarecer um pouco melhor sobre isso. Então, só mostrando aqui para vocês, então, ó, olha, aqui eu fui e coloquei todos os resumos, no caso, né, em que a gente tinha a numeração de 1 em categoria 2, até chegarmos na nossa quantitativo de trabalhos e assim por diante. Aí, ó, número 6, categoria 1, número 5, categoria 1, até a gente ter a quantidade final. Lembrando que a única espaçamento, ou seja, a única linha que você vai deixar é no início. Depois, você não vai deixar nenhum espaçamento para uma geração de um texto e a criação de uma variável. Você não vai deixar nenhuma linha, né? Lembrando que aqui você não deixa nenhuma linha para justamente não gerar um corte aí no seu corpus textual. Feito isso, porque é muito mais fácil a gente fazer o refinamento e a limpeza do texto no Word, você leva ou para o bloco de notas, porque no bloco de notas todos os nossos computadores com Windows têm ele, então você só vai fazer o Ctrl+C e levar isso para o Ctrl+C e Ctrl+V. Ou então você pode utilizar o LibreOffice, que é o gratuito, rodando a textual, o Inter, né? Que é o Word mais o pacote gratuito da Inter. Então, aqui já seria só o Ctrl+C, Ctrl+V no bloco de notas, né? Então, de todos os meus textos em que eu rodei neste trabalho, e se vocês verificarem, por que a gente não faz a escrita direto no bloco de notas? Porque dá mais trabalho você identificar, né? A gente tem o costume de trabalhar com o Word. E aí aqui está muito bem claro a primeira linha, né? Em branco, e aí eu tenho para todos os meus textos até o 119, categoria 2. Certo? Lembrando, pessoal, que a variável, a quantidade de caracteres de cada variável, de linha de variáveis, tem que ser a mesma. Então, se eu estou utilizando 8 caracteres, por exemplo, por isso que a numeração, se eu vou até 200, 300, eu tenho que colocar a quantidade de algarismos certinho, mesmo que seja o inicial, número 1, eu tenho que colocar 001. Ok? Feito isso, você vai levar para o software, né? Você vai levar para o Iramutec. Deixa eu fechar aqui, fechar esses dois, para que vocês diminuam um pouco aqui essas telas também. Ok? Mais alguma dúvida em relação
à criação das variáveis, se ficou alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Ok. Então, próximo passo é importar isso para o software. Lembra, o Iramutec, toda vez que você abrir ele, ele vai te dar uma coloração diferente, né? Então, quando eu abrir aqui agora, veio esse azul. Então, aqui a gente vai fazer essa incorporação deste corpus textual aqui para o software. Então, abrir uma matriz ou um corpus textual. Você pode ir aqui em arquivo, né? Que aí você pode abrir um corpus textual, ou então clicar diretamente na figura aqui, o T, que está em vermelho. Mas, tanto faz, é um atalho, né? E o outro na barra de ferramentas. Ele faz também análise de planilhas, que é a análise de matriz, que é o que a gente não está trabalhando, estamos trabalhando a análise textual. Então, vamos fazer essa incorporação. Eu vou buscar em que local que está o meu corpus textual. Eu estou aqui com vários corpos, né, textual. Então, eu vou colocar aquele que vai mais para mim utilizar. Vamos pegar qualquer um deles aqui, pessoal. Vou pegar aqui o da revista Êxitos mesmo, por enquanto, ó, corpus, artigo, educação matemática. Eu coloquei EM para identificar. Veja que a pasta que você coloca o corpus textual é importante porque todas as análises que você gerar vão ser criadas e salvas nesta mesma pasta, tá? Então, evite colocar o corpus textual numa pasta geral, crie uma pasta e denomine aquilo específico e deixe apenas ali, inicialmente, o corpus textual, porque senão você vai ter muitas outras informações e aí depois fica difícil de você encontrar. Se vocês notarem aqui, se eu voltar novamente, por exemplo, para cada uma delas, eu criei uma pasta para que depois eu não tenha problema. Corpus, minicurso parte 2, revista Êxitos, SEMAT, tarefa minicurso e assim por diante. Para que todos, o que eu rodei, eles estão dentro de cada uma dessas pastas. Aqui foi a primeira, onde rodou pela primeira vez, estão os arquivos onde rodei ele toda pela primeira vez. Aqui eu vou fazer uma nova com vocês, então vou clicar em inserir apenas só o corpus no programa. Lembrando, pessoal, recapitulando, vocês têm que fazer algumas alterações. As principais alterações: definir caracteres. Você precisa colocar qual é o caractere que você está utilizando. Como o formato do bloco de notas é o TF8 e no LibreOffice também é o TF8, que é o que a gente está adotando no editor de texto, para que faça a leitura, então nós vamos fazer a alteração aqui para o TF8 ao linguagens, ou então, lá no final, nós temos o TF8 SIG ao linguagem. Para ser sincero, eu rodei nos dois e não tive problemas nem com um nem com o outro. Certo? Pode, em alguns professores recomendam utilizar esse SIG ao linguagem, mas ainda não identifiquei diferenças de um para o outro. Tá? Então, o idioma que nós estamos utilizando é o português, né? Dicionário padrão, nós vamos utilizar o dicionário português. Aqui você não precisa mudar, só se você quiser mudar, porque quando você incorporou o corpus textual, ele já dá o endereço, a pasta que você está utilizando, né? E aqui, pessoal, você pode fazer a alteração no método de construção do segmento de texto. Veja que ele tem 3 opções: caracteres, ocorrência ou parágrafos. Por exemplo, a Jéssica, ela está também trabalhando com entrevistas, né? As entrevistas, se elas tiverem, por exemplo, algumas perguntas com respostas muito curtas, então, às vezes você tem lá várias respostas e elas sempre curtas. Então, às vezes você não quer fazer a análise em que ele faça por ocorrência, que é o chamado segmento de texto. Você quer que ele faça a análise de toda aquela resposta, ou seja, você vai tratar isso como parágrafo. Você vai mudar o segmento de texto, cada segmento de texto sendo um parágrafo. Mas aqui eu não vou utilizar isso porque eu estou utilizando um resumo, os resumos, e se eu disser se eu colocar o método sendo parágrafo, ele vai pegar cada segmento de texto, cada resumo dos trabalhos, porque está em um único parágrafo.
Então, no meu caso, como essa análise aqui são resumos de teses e dissertações, nós vamos trabalhar com ocorrências. Você também pode trabalhar com caracteres, definir a quantidade de caracteres que você quer para o segmento de texto. Mas não é mais usual. O mais usual ou é ocorrências ou por parágrafo, quando você tem textos curtos. Você quer que ele faça análise de cada um daqueles textos sem fazer os cortes. Então, eu vou trabalhar com ocorrências e aí o tamanho do segmento de texto, aqui são com 40 ocorrências, então é um padrão, você pode alterar, colocar mais ou menos, mas vamos seguir o tutorial recomenda que você siga esse padrão de 40 ocorrências para cada segmento de texto. Não é que ele vai cortar a frase ou o segmento de texto exatamente em 40 ocorrências, ou seja, 40 palavras. Não, ele vai fazer em média com aquilo que faça sentido, o mais próximo de 40 palavras, 40 ocorrências. Então, vou fazer aqui a inserção. Talvez o meu vai demorar mais um pouco do que o de vocês, porque eu estou utilizando aqui, esse computador é um de 32 bits, o meu outro de 64 bits eu tive que formatar, e aí estou com ele ali, não reinstalei o Iramutec, estou utilizando um outro, e aí às vezes vai demorar um pouquinho. Como eu estou usando duas telas também, e o cabo HDMI, eu acho que o barulhinho não vai aparecer para vocês. Quem já rodou, ou utilizou o Iramutec, sabe muito bem que quando a análise está correta, né, vocês conseguem escutar um barulho, e isso é muito importante, né? Dá aquela sensação de alívio, opa, beleza, deu certo. Então, aqui esse meu segmento, esse meu corpus textual, por uma forma completa, certo? São os primeiros dados iniciais. Isso aqui é só uma descrição do corpus, não é nenhuma análise, então só tem uma descrição aqui do corpus, onde ele diz que é importante vocês verificarem. Eu tenho 119 textos, porque eu criei, a numeração que eu fiz foi para 119 artigos, resumos, né, e teses de teses e dissertações. E aqui utilizou 40, cada segmento de texto com mais ou menos 40 ocorrências, né? Aqui ele tem apenas uma única expressão, porque eu coloquei só educação matemática com underline, e aqui o número de segmentos de texto, nós temos aí 1.242 que ele criou, o número de ocorrências, 44.305, ou seja, o número de palavras, né, em que ele verificou, o número de formas, 5.304, ou seja, a formas diferentes, palavras diferentes, e o número de APACs, que são as palavras que aparecem uma única vez, então um total de 2.116. Nós vamos fazer as análises. As análises, ó, você verificar aqui, tem essas 4 imagens que traz aqui para cada uma das análises. Ou então você clica nessas imagens, ou você vai aqui na barra de ferramenta, análise de texto, e aí está estatísticas, especificidades e AFC, a classificação, que é o método de Renier, que é a CHD, análise de similitude e a nuvem de palavras. Como eu afirmei para vocês, vamos rodar aqui inicialmente a estatística. A análise estatística é importante para a composição do seu artigo, justamente para que você possa trazer as informações do seu trabalho, do que foi utilizado, quais dados estatísticos no qual você traz ali no trabalho. Nós temos aqui, verificando, ele traz algumas palavras, ele identifica como 0, 1 e 2, 0 para eliminar, 1 para ativos, 2 para suplementar. Como o software foi criado em língua francesa, nós precisamos fazer uma alteração. A alteração é o advérbio, que ele traz ela como ativa e a gente deixa ela como suplementar. Em algumas outras situações, é recomendado também tirar as formas não comuns, que não recorrentes, que se tem. Aqui está como ativa, a gente pode colocar como suplementar. Só que, por exemplo, educação matemática, quando eu coloquei o underline, ele já tirei do campo em que ele não vai fazer a análise pelo dicionário. Então, ele já vai ser uma forma não recorrente, porque foi uma expressão criada nova. Então, ele vai entrar aqui nas formas não recorrentes. Então, por isso que quando você faz essa criação das expressões, é bom você deixar as formas não recorrentes também. Feito isso, só vamos rodar aqui rapidamente, né? Então, aí,
o software. Ele está demorando um pouquinho mais, esse computador é um pouco mais lento, mas tudo ok. Então, olha aí, o número de ocorrências, 44.305, o número de formas, 3.453, como eu tenho 119 resumos, então a quantidade de textos maior um pouco. Então, a média de ocorrências por segmento de texto, então, aí, por texto, 372,31. Então, mais ou menos, o número de palavras, 372 palavras em cada resumo que se tinha. O que é importante aqui a gente ter como informações? E é importante para que você possa verificar. Você vai ver aqui nessas duas abas na análise estatística quais são as formas ativas, quais são as formas suplementares, o total e os APACs. As formas ativas, que foram aquelas que você colocou como número 1, então são todas essas que nós temos aqui em ordem decrescente. Então, ó, matemática, ela apareceu o número, a palavra matemática, nesses textos apareceram 564 vezes, né? E assim por diante, todas as formas ativas que apareceram nesses segmentos, nesses textos. As formas suplementares, foram aquelas que você determinou como suplementar, também apareceram e aí você pode identificar. Mas o mais importante aqui na análise estatística, além desse resumo que traz essas informações para que você possa expor e colocar como dados iniciais no artigo, são os APACs. Porque os APACs, ele vai identificar e ver se não tem algum erro de escrita ou algum erro de digitação. Às vezes é importante que você possa verificar, tá, se tem alguma palavra em que às vezes está digitada de forma errada. Por exemplo, pode ser que apareça aqui uma palavra que está com um APACs, mas ele não é APACs porque houve um erro de digitação, ok? Esse corpus textual que eu estou utilizando não foi o que eu refinei para poder, na publicação do artigo, porque ele está no outro computador, tá bom? Eu peguei esse inicial. Então, vamos dar continuidade. A segunda análise de importância em que a gente pode fazer, eu vou gerar aqui a nuvem de palavras, que é só gerar para a quantidade de ocorrências. Então, aqui, propriedades, como eu já alterei a primeira vez o advérbio, então, não preciso mais alterar, só se você fechar o programa e abrir novamente, você precisa fazer isso novamente, trocar o advérbio de ativo para suplementar. Caso não, você pode rodar, mas é sempre bom dar uma conferida. Na nuvem de palavras, você pode escolher qual é o tamanho do texto, se você quer no mínimo, no máximo. Se você vai utilizar as formas ativas, as formas complementares, se você vai utilizar ativas e complementares, né? Mas o interessante é utilizar as formas ativas. Qual a cor do texto? Você quer colocar diferente, azul, fundo, se é preto, branco. Você vai definir e colorir isso aí da melhor forma possível. Como eu falei anteriormente, a nuvem de palavras, ela vai apenas trazer as palavras organizadas e a fonte conforme o número de ocorrências que aparece, a frequência com que ela aparece no texto. Então, só clicando em OK, ela vai gerar aqui a nuvem de palavras para nós desse corpus textual. Aí é o R trabalhando. O computador 64 bits, às vezes isso aqui nem aparece, né? Já é rapidão, ele já aparece a nuvem de palavras. Aí aqui nós temos a nuvem de palavras gerada por esse corpus textual. A palavra principal aí, matemática, professor, ensino, pesquisa, né? E aqui todas as demais palavras. Se você quiser reduzir, não colocar essa quantidade total de palavras, você pode fazer igual se fez na análise de similitude. Selecionar o quantitativo em que você está utilizando na hora de gerar a nuvem de palavras. Por exemplo, poderia vir aqui, né? E, OK. Aí ele tem, vou colocar agora preto. Se eu quiser, eu posso selecionar aqui, clicar na palavra, Shift e pela setinha, identificar, eu vou colocar só aquelas que aparecem 50 vezes ou mais. Ou seja, o número de ocorrências no mínimo de 50 vezes, por exemplo. Né? Então, aí eu já vou ter uma nuvem de palavras um pouco mais, não tão poluída como essa, porque essa está pegando uma quantidade de palavras bem maior, por exemplo. Tá? Mas isso aí é a critério. Como eu falei,
Ela é uma análise mais simples, porque ela não faz análise lexicográfica e nem faz uma análise contextualizada dentro do texto. O significado da palavra dentro do contexto. Ok? Podemos continuar, pessoal? Alguma dúvida, algum questionamento? Alguma contribuição? Ok, eu acho que isso aqui é mais rápido para que a gente possa dar continuidade. A análise de especificidades, por exemplo. Então, vamos voltar aqui, análise de texto, ou gerar aqui uma análise de especificidades ou fatorial de correspondência. Propriedades, não precisa você entrar mais, porque o advérbio já está, a não ser que feche o sistema e abra novamente. Vou gerar ele aqui, e veja bem, isso que eu quero mostrar para vocês também. Como esse meu corpus textual tem duas variáveis, aqui ó, aparecem as variáveis. E você vai trabalhar com uma dessas variáveis, ou pode utilizar as duas. Ó. Eu vou selecionar por variáveis, eu posso selecionar só o N. Lembre que se eu selecionar o N, ou seja, eu vou fazer o tratamento com o N, ele vai pegar os 119 textos só pela nomenclatura. Ou então eu posso trabalhar com a análise fatorial de correspondência de categoria. Se eu clicar nos dois, né, deixar selecionados os dois, eu vou fazer a análise fatorial de correspondência uma única vez com as duas variáveis. Porque às vezes você quer fazer, igual deu o exemplo lá do questionário, às vezes você quer fazer só dos alunos do sexo masculino, às vezes você quer fazer só dos alunos do sexo feminino, às vezes você quer fazer só do sexto ano. Então você criou a variável do ano, então você pode selecionar aqui só o sexto, o sétimo, o oitavo ou o nono ano, e assim por diante. Lembrando que o score, nós vamos utilizar o Q quadrado, tá? Utilizando sempre o teste Q quadrado para essas análises. A frequência mínima, que ele traz como um padrão 10 em 10 ocorrências, ou seja, 10 frequências. Estou rodando a análise fatorial de correspondência. Lembrando que a análise fatorial de correspondência, pessoal, ela é importante quando você não consegue rodar CHD ou quando você não tem o critério mínimo da CHD. Porque na CHD você tem que ter uma quantidade mínima de 75% de retenção dos segmentos de texto. Se você tiver uma quantidade menor que 75%, a CHD ela não é considerada como significante, ou seja, ela não é importante para a nossa, ela não tem como resultados centrais. Os tutoriais pedem que sejam acima de 80%, esse é o ideal, mas com um limite de ser acima de 75%, mas o ideal é ter um percentual acima de 80%, a gente vai mostrar isso na hora de rodar a CHD. Então, quando não atingir esse percentual, você faz a análise pela fatorial de correspondência. Na análise fatorial de correspondência, veja que a gente tem várias abas quando ele faz essa rodagem, certo? Então, aqui ele traz todas as formas, como eu cliquei nas duas variáveis, ele vai trazer todas as variáveis N, que no caso meu aqui vai de N01 até o 119, né? E aí, ele também, olha aí, ele vai até 119. Ele vai trazer aqui as minhas formas comuns, o que eu tenho, quais são as formas comuns, os tipos, né? Quais são os tipos, as frequências de cada um dos textos, ou seja, cada um dos textos. No texto 1, aparece quantas vezes, qual é a frequência que se tem, quais são os tipos de frequência, ou seja, se é um adjetivo, se é um verbo. No primeiro texto tem 22 verbos e assim por diante, né? Tipo, frequências relativas das formas e das frequências. E a análise fatorial de correspondência, aqui, como eu coloquei, você pode verificar que ficou bem poluído porque está todo o segmento de texto. Mas a gente pode criar aqui um pouco melhor a análise fatorial de correspondência, gerar um novo gráfico. E aí aqui eu tenho ela de forma um pouco colorida e com todas as palavras. Mas verifique que isso aqui é quase inacessível à leitura, né? O que vai mais importante na análise fatorial de correspondência é você verificar quais são as variáveis, ou seja, os textos que mais se aproximam. Por exemplo, o texto 105,
ele se aproxima do texto 70, 031, o 95, ou seja, eles possuem essa análise lexicográfica muito próximas um do outro, e assim por diante. O interessante para fazer a análise fatorial de correspondência é quando você tem mais de 3 variáveis. No meu caso aqui tem 119 variáveis só com o número de textos, né? E aí, a gente também tem os tipos de análise fatorial de correspondência, que aí aqui ele traz como se fosse pelas formas, né? Se são pronomes, numeral, o que mais se aproxima, né? Novamente, traz aqui a questão da proximidade em que nós temos cada um desses artigos, ou dessas resumo de dissertações e tese, tá? Vamos aí, então, agora para análise de similitude. A análise de similitude foi aquelas que a gente identifiquei que a maioria de vocês já conseguiram fazer a rodagem, que estão utilizando com bastante frequência aqueles que já criaram o corpus textual. Na análise de similitude, a gente precisa definir um quantitativo mínimo. O Tiago fez isso no último encontro, limitando aqui as bordas limítrofes em 5, ou seja, pelo menos 5 ocorrências em que se tem aí. Eu normalmente faço um cálculo para que eu possa identificar o quantitativo em que eu quero. Esse ponto de corte, em alguns tutoriais, ele traz que você pode pegar o número de ocorrências, então se a gente voltar aqui lá no início, ó, eu tenho aqui o número de ocorrências, 44.305, dividir por 5.304. Então, se nós pegarmos esse valor de 44.305 e dividir por 5.304, que é o número de formas diferentes, a gente pode encontrar um número em que a gente trata isso como um ponto de corte, ou seja, um quantitativo. Então, 44.305 dividido por 5.304, 8,35. Só que esse valor dobrado, ou seja, no mínimo o dobro, certo? Então, o ponto de corte em que alguns autores utilizam é o dobro do número de ocorrências, ou seja, número de palavras que aparecem em todos os segmentos de texto, dividido pelo número de formas distintas, dobrado, né? O dobro. No nosso caso aí vai dar 16,7. Então, eu vou pegar todas as palavras que têm, no mínimo, o número de frequência 17 acima, ou seja, de 17 acima. Só que isso também pode modificar. O próprio Juraci mesmo foi falando. Depois você vai fazendo a limpeza do gráfico, conforme você quer, excluindo algumas palavras, ou pode diminuir, né, o quantitativo, porque a análise de similitude, ela permite isso para que você faça. Por exemplo, se eu pegar aqui, selecionar, então veja aqui, o quantitativo, né? Então, matemática 564, se eu selecionar, apertar um shift e descer na setinha, eu vou selecionando todos. Não vou pegar todos, vou pegar aqui acima de 50, por exemplo, mas seria acima de 17. Porque se eu gerar ele dessa forma, vai dar bastante poluído. Se eu gerar aqui sem selecionar, por exemplo, o R trabalhando. Aqui, como eu havia feito a seleção, ó, veja que ele não ficou tão poluído, né? Mas ficou preto e branco, que não é tão bonitinho. Até acho que foi o Jefferson que perguntou no último encontro, como eu deixo ele colorido? Aí o Thiago foi, não, basta você clicar comunidades e Halo, que aí você vai deixar esses balãozinhos coloridos. Então aí você tem análise de similitude um pouco melhor. Claro, você pode fazer adequações, retirar. Aqui, ó, como esse corpus textual não está totalmente refinado, ó, Mato Grosso está aparecendo aqui como sendo 2 palavras diferentes, né? Mas aí há necessidade de colocar como uma única expressão. Mas dá para a gente identificar claramente, mesmo sem fazer esse refinamento total, a palavra matemática como central, professor, pesquisa, tipo de abordagem, qualitativa, teórica, né? Então, dá para a gente já ter mais ou menos uma noção do que traz essas teses e dissertações no ensino básico, curricular, né? E assim por diante. Claro que aqui está sem o refinamento dele.
E análise de similitude, você pode ir voltando aqui, né, e fazendo a exclusão das palavras que você quer, foi aquilo que o Juraci foi apontando para nós. E posso vir aqui, clicar, por exemplo, tira a palavra dada, gera novamente o gráfico e assim por diante. Ele vai trazer um novo gráfico. Então, vamos lá. Agora vamos para a CHD, que é a análise de classificação hierárquica descendente, que é o que a gente vai mais dar um enfoque no encontro de hoje. Acho que é importante para que vocês, mas antes disso, pessoal, deixa eu só colocar aqui no chat para vocês. Só um minuto. Vou colocar aqui 4 links de artigos que utilizaram o Iramutec, certo? Para nas pesquisas, e com a utilização do Iramutec, aqui está o link, se vocês quiserem baixar. Então, aqui está o primeiro artigo, aí, o artigo 1 da Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde, tá? O artigo 2, Revista de Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, o artigo 3 da Escola Ana Merim, Revista de Enfermagem, e o artigo 4 da Revista ESOS, foi o que eu publiquei com o professor Itemar. Se vocês verificarem, esses artigos são mais da área da saúde, não da área da educação, ou então, especificamente, da matemática, né? Isso se dá pelo fato que o Iramutec ele começou a ser utilizado no Brasil através do Laboratório de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, ele foi muito utilizado, bem explanado nesse segmento. E aí, nos últimos anos, já tem se utilizado no campo da educação, certo? Então, vamos lá, vamos rodar aqui a CHD. Jéssica? Professor, o senhor poderia voltar um pouquinho e me explicar como que eu posso fazer para diminuir, vamos dizer assim, despoluir o texto, né, quando está muito, não consegui pegar direito. No caso aqui na análise de similitude, não é isso, Jéssica? Sim, pode ser. Ok, você pode clicar novamente, gerar aqui outra análise, ou outra análise de similitude, certo? Ou então você pode clicar nesse link aqui que ele vai gerar um novo gráfico, certo? Aí, por exemplo, você tem aqui, você quer retirar algumas palavras especificamente. Por exemplo, você quer retirar, vou tirar aqui utilizar, né? Você pode clicar nele e aí você vai estar retirando. Por exemplo, você pode selecionar, se você quiser, aqui é porque eu cliquei fora, vou só deixar como se tivesse selecionado anteriormente, certo? E aí, ao clicar no posterior, ou seja, você deixar ele desselecionado, ele só vai pegar aqueles que estão selecionados. Os que não estão selecionados, ele vai retirar. Vamos só pegar alguns poucos aqui, por exemplo. Olha, vou desselecionando, tirando conhecimento, pedagógico, formação, tá? Como que você vai fazer isso? Clicando aqui, né? Gerando um gráfico, novamente. Ele já foi... Essas aqui são todas as palavras que foram geradas com esse gráfico original. Se você clicar na palavra, ela vai desselecionar as anteriores. Então, você vai permanecer o Ctrl do seu computador pressionado e vai clicar na palavra que você quer excluir. Eu quero excluir análise. Eu quero excluir ano. Eu quero excluir dado. Eu quero excluir utilizar. Vou excluir partir. Pronto. Soltei o Ctrl e gera uma nova análise e OK. Veja que eles ficaram desselecionados. Então, eles não vão mais aparecer nessa análise de similitude aqui. Certo? Ele vai gerar uma nova análise de similitude sem aquelas palavras. Você pode ir verificando todas aquelas que você quer fazer a exclusão. Ok, Jéssica? Aí aqui já está um novo gráfico. E aqui, ó, o anterior, e aí aqui já o novo gráfico. Bom? Então, continuando, nós vamos fazer análise de texto, classificação, método de Renier, que é a classificação hierárquica descendente. Ou então, vai aqui e clica no símbolo do método de Renier, que é a classificação hierárquica descendente. Só por efeito de conferência, verificar se o advérbio está
como suplementar, ou seja, o advérbio está em 2, né? E aí vamos rodar aqui a classificação hierárquica descendente. Então, essas configurações, elas são padrões, a gente não faz alterações nela, mas verifique que inicial aqui, a classificação, ele traz duplas sobre RST, que são os segmentos de texto, ou simples sobre os segmentos de texto. A dupla, pessoal, principalmente ela é utilizada quando a gente quer trabalhar com subcategorias, né? Então, ele vai trabalhar com as classes e também com as subclasses, aqui no caso específico. Neste caso aqui, a gente está trabalhando apenas a mais simples, que é a simples sobre segmentos de texto. Então, normalmente a CHD, ela demora um tempinho a mais para fazer gerar, né, o gráfico. O R aí está trabalhando. Como eu afirmei para vocês, como eu estou no computador com 32 bits, ele vai demorar um pouquinho mais um pouquinho para fazer essa rolagem, mas vamos só aguardar um pouquinho aí, ele já vai gerar para a gente. Os links, pessoal, que eu coloquei, estão aí, são alguns artigos, vocês, aqueles que se interessarem podem baixar, eu vou utilizar e mostrar cada um deles, tá? Para vocês também aqui, de forma geral. Eu só esperar a CHD aqui rodar. Eu poderia mudar a tela aqui, deixar ele trabalhando, mas vai que depois o bicho trava aí dando tudo, né? Alguns segundos aí a mais. E no caso aqui também, ele está demorando um pouquinho a mais devido ao tamanho do corpus textual, né? Que aqui nós temos 119 resumos de teses e dissertações. Então, é um corpus textual extenso. E aí, aquilo que o Juraci falou no início também, que ele não conseguiu rodar a CHD trabalhando apenas com os resumos de 10 artigos. Por quê? Porque é um corpus textual pequeno, certo? E também além disso, Juraci, pode ter acontecido ele excluir os segmentos de texto e não torná-lo isso significante. Se vocês verificarem, então apareceu aqui para nós, ó, depois de rodar a classificação hierárquica descendente, o que é importante a gente verificar, né? É o quantitativo percentual de segmentos de textos aproveitados. Então, se vocês verificarem aí, 1.037 segmentos classificados, ou seja, eles foram aproveitados 1.037. De quantos segmentos de texto? De 1.242, um percentual de 83,49%. Lembre que os tutoriais, eles pedem que para a classificação hierárquica descendente seja válida, tem que ter um percentual no mínimo de 83,40%, no mínimo de 80%. O ideal é 80%, mas aceitável acima de 75%. Tá? No artigo da revista Extra, eu acho que deu 97% após o refinamento, a reorganização, porque esse corpus textual que eu estou usando, ele não está totalmente refinado. Então, se vocês verificarem, então, mesmo assim, mesmo sem o refinamento deste corpus textual, ele mesmo dá uma condição ideal para a análise da classificação hierárquica descendente. A classificação hierárquica descendente trabalha aqui na divisão de classes, né? Se vocês, algum de vocês já trabalham ou trabalharam com análise de conteúdo de Bardan, em que ele traz a classificação em categorias e subcategorias? Ou não? Ninguém? A Jéssica já leu, né? Mas não produziu nenhum trabalho específico
completamente, não é isso, Jéssica? Ok. Não que seja da mesma forma, mas aqui o Iramutec, ele traz, vamos dizer, uma assimilação, ou seja, uma semelhança com a análise de conteúdo do Bardan, em que ele traz as repartições e classes. Ou seja, veja que aqui, da esquerda para a direita, nós temos o gráfico em que ele traz as repartições, que para a análise de conteúdo de Bardan seria classificado como uma categoria, e as nossas classes aqui seriam as subcategorias, né? Então, veja que ele traz a repartição, a primeira repartição, incluindo a classe 5 de um lado e a classe 1, 2, 3 e 4 do outro lado. Depois ele traz uma repartição, sendo de um lado a classe 4 e de outro lado classe 1, 2 e 3. E aí aqui uma terceira repartição, aqui uma quarta repartição, certo? E as classes de 1 até 5. Então, veja que essa seria o primeiro gráfico da CHD, referente a essa determinação das repartições e classes. Mas o que nós queremos também identificar? Se nós viemos aqui nas abas, eu tenho os perfis e análise fatorial de correspondência. Lembra que a gente mostrou a análise fatorial de correspondência anteriormente, de forma bem poluída, que quase você não conseguia fazer essa identificação, mas quando você consegue rodar a CHD, ele faz esse tratamento de uma forma melhor. Porque a análise fatorial de correspondência, ele faz a análise lexicográfica de cada uma das palavras. Já a classificação hierárquica descendente, ela vai fazer a análise lexicográfica dessas palavras, mas dentro de um contexto, naquele segmento de texto e nos textos e em todos os textos apresentados. E aqui, ó, se vocês verificarem, nós temos uma aproximação e a coloração é cada uma das classes com as palavras, o que mais se aproxima e o que não, as palavras, no caso, se aproximam aí. Então, veja que já é de uma forma diferente, ou seja, aqui já é a leitura melhor, você consegue fazer essa identificação. Mas, para CHD, de forma mais fácil, nós vamos colocar essas classes com as palavras disponíveis. Então, clicando nesta imagem, nós vamos gerar aqui as palavras de cada uma das 5 classes. Então, veja bem, cada uma das classes, e aí foi aquilo que o Juraci falou. Mas apareceu a palavra, uma classe lá com a palavra só o dado, e eu não queria identificar em relação a isso. Quando você vai fazer sua produção científica, o seu artigo, você não vai levar não é recomendado pegar esta imagem e levar para o artigo em si. Há a recomendação de que você faça essa análise desses resultados que estão nos trazendo. Nos artigos que eu postei aí para vocês, os links, cada um, se vocês abriram eles aí, esse primeiro fala sobre percepção de docentes e discentes e gestão hospitalar. Se a gente for fazer aqui só uma visualização rápida um pouco deste artigo aqui, eu vou lá só no que ele traz na CHD. Tá? Olha, como que ele traz aqui o dendrograma da classificação hierárquica descendente. Olhando de cara, essa figura não é a que está no Iramutec, não é isso? Não é essa figura. Ele fez o tratamento, o pesquisador fez o tratamento do que essas informações deu para ele, claro, com o corpo textual que ele gerou, e criou-se este dendrograma, né? Ou seja, com a classificação hierárquica descendente, trazendo as palavras significativas em que ele representou. Veja aqui, ó, ele nomeou hospitalar, importância do gestor hospitalar no âmbito da segurança do paciente. Aí ele colocou 80,77%, que é justamente para identificar qual foi o percentual dos segmentos de texto que foram aproveitados. E aí aqui, para cada uma das classes, ele trouxe o percentual, a nomenclatura de cada uma das classes, o papel do gestor na construção de protocolos, é a classe 1, classe 4, papel do gestor na promoção da cultura e segurança. Né? Se você verificar, aqui não dá a nomenclatura da classe,
Essa classe é identificada com as palavras que a gente tem e você vai verificar aquilo que o pesquisador, na sua análise, qual é o mais próximo, né, daquilo em que se está trazendo. Por exemplo, para que formação, curso inicial, licenciatura, futuro, estágio, docente, professor, iniciação, o que essas palavras, dentro da sua pesquisa, remetem? Ou seja, qual é o significado que essas palavras, após a análise lexicográfica e de análise de contextualização dos segmentos de texto, remetem para a sua pesquisa? Qual seria a nomenclatura dessa classificação, dessa classe, né? Então, isso é o pesquisador que vai apresentar. Veja que ele também traz palavras significativas, o x ao quadrado é o valor do teste quadrado, e aqui é o percentual em que ocorrem essas palavras nesta classificação, certo? Então, esse teste quadrado ele é importante porque as palavras significativas só são aquelas que têm o teste quadrado acima de 3,84. Então, veja que aqui, ó, nenhum deles está abaixo de 3,84 no x ao quadrado. Todos eles estão acima de 3,84. Estimular movimento aqui, ó, 3,9. Então, ela é considerada significativa se estiver acima de 3,84. Abaixo de 3,84, ela é considerada não significativa. E como que você vai verificar isso? Como que você vai identificar? Na classificação hierárquica descendente, nós temos aqui alguns outros detalhes em que a gente pode estar trabalhando aqui com vocês. Nos perfis, então aqui na aba dos perfis, aqui eu tenho a informação da classe 1, os dados da classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. Esse percentual é o percentual de número de ocorrências dentro daquela classe. Verifique aqui, 17,86, 26,33. Se a gente fosse analisar aqui desse artigo, é esse percentual que ele traz aqui, 20%, 20,9%, 22,9%. E aqui está cada uma das palavras. O teste quadrado está aqui, x2, que é o x ao quadrado, o valor do teste quadrado. Aqui está dando 223. Ele tem que ser acima de 3,84. Então, as palavras significativas são todas aquelas que têm o teste quadrado acima de 3,84. Então, para esse meu corpus textual, a última palavra aqui significativa seria o seguinte, o adjetivo seguinte. Verifique que os que não têm o teste quadrado abaixo de 3,84, já está aqui, NS, não significativa. Então, se vocês analisarem, provavelmente, para a construção deste artigo aqui, dessa classificação hierárquica descendente, o pesquisador, veja que ele colocou a palavra estimular em movimento, teste quadrado 3,9, ela já está lá próximo da não significância. Então, provavelmente, essas duas palavras não estavam inicialmente, eu só voltar aqui, virar no texto. Provavelmente eles não estavam inicialmente aqui, nesta imagem. Porque aqui são as palavras significativas na ordem. Então, aqui, por exemplo, formação, curso inicial, licenciatura. Se eu ir aqui no perfil, classe 1, né? Então, classe 1. Nós vamos ter as demais significativas, formação, curso inicial, licenciatura, futuro, estágio, docente. Então, essas palavras, normalmente, as iniciais são as que aparecem naquela imagem. Só que quando você vem nessa análise de perfil, você vai verificar o pesquisador, quais são as palavras que integram, e aí você não necessariamente precisa pegar só aquelas palavras. Ou então, igual o Juraci falou, apareceu a palavra dado e eu queria excluir ela. Não, é porque normalmente não se pega aquela imagem, ok? Se nós formos analisar aqui outros exemplos de outros artigos, sim, Juraci, pode ir. Não, aí você falou que tem que ter um nível para aceitar, não é? Isso. De acima de 70%, né? Aí eu olhei a minha primeira que eu rodei, só estava dando 66%. Então não é válido, né? Não é válido. Aí depois que eu fiz o novo refinamento, aí ficou em 80,98%. Isso.
Depois que você pegou todo o texto, não é isso? Isso, depois que eu mexi, melhorei, reformulei o corpus. Não reformulei, mas eu mexi no corpus, né? Justamente. Por isso que quando você falou que o primeiro não rodou, não é porque a quantidade às vezes era pequena, vamos dizer assim, é porque a quantidade de segmentos de texto, talvez pode ser pelo o tamanho do corpus textual, mas porque justamente você não atingiu pelo menos o percentual mínimo de segmentos de textos aproveitados. Né? Você disse que ele deu 67, né? 66%. 66%. O ideal é acima de 80%, mas é aceitável acima de 75%, ok? Então, Já a segunda vez deu 80,98%. Ok, aí ele já entra dentro de um aceitável para a classificação hierárquica descendente. Aí lembrando... Já isso, então, essas informações aqui também que você... É importante colocar no artigo, né? Isso é importante, ela deve vir no artigo, com certeza, neste artigo, talvez esteja na parte textual, mas se eu estou mostrando aqui só no gráfico, ó, se você olhar no gráfico, está aqui, ó, 80,77%, que foi a quantidade de segmentos de textos aproveitados. E é importante que você também deixe isso claro na parte escrita, além da imagem, né? Porque aqui eu sei que é isso, porque eu já estou trabalhando com Iramutec, mas o leitor que pega a primeira vez, ele vai, por que esses 80,77%? Não é isso? Uhum. Tá? Então, é importante você trazer essas informações, não todas as informações, quais são as mais importantes? Né? Quando você traz o início do corpus textual, qual a quantidade de segmentos de texto, qual o número de ocorrências que você tem naquele corpus textual seu, qual foi o número de APACs que apresentou. Aí, claro, quando você for falar da CHD, a quantidade de segmentos de texto que foram aproveitados. Tá? E aí, lembrando que para trazer, você substituir qualquer palavra aqui dentro da classe, você vai nos perfis e você vai pegar apenas as palavras que são significativas, ou seja, aquela que tem o teste aqui quadrado acima de 3,84. Você não pode pegar palavras que não são significativas, ou seja, aquelas que têm o teste aqui quadrado abaixo de 3,84. Ou seja, para a classe 1, por exemplo, profissional não é uma palavra significativa. Ok? Continuando, olha esse outro artigo aqui, como que ele apresenta? Percepções de profissionais de enfermagem acerca da integração do técnico de enfermagem. Como que ele traz a CHD? Ó? Ele já traz aqui o dendrograma como um quadro, ó, já não é uma figura, é um quadro. Ele vai trazer a repartição, ou seja, ele traz em duas repartições, ó, repartição 1, repartição 2. Neste outro artigo aqui, ele tem apenas uma única repartição que gerou 4 classes. Provavelmente, quando ele gerou a CHD, essas repartições não tinha essa divisão aqui geral, igual estou tendo aqui, ó. Talvez aqui só teria, talvez não, certeza que aqui só teria uma única linha, e aí dentro dessa única repartição estavam as 4 classes dele. Aqui no meu caso, não. Tem 1, 2, 3, 4 repartições. Elas foram subdivididas, ok? Tá? Em que vai gerando as categorias e subcategorias. Inicialmente, então eu tenho aqui no mínimo 2 repartições. Uma que vai para a classe 1 e outra que agrupa a classe 1, 2, uma que vai para a classe 5 e outra que agrupa a classe 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, nesse artigo aqui, ele já traz isso, ele já denomina, ele já tem 2 repartições, e dentro da primeira repartição contém 4 classes, e dentro da segunda repartição tem mais 3 classes. E aí ele também já apresenta, novamente, as palavras, aqui o pesquisador entende como significativa, o do teste aqui quadrado, lembrando que tem que ser acima de 3,84, provavelmente este corpus textual aqui é maior, ou seja, tem uma quantidade maior de ocorrência, porque verifique que ele pouco pegou, ó, a menor teste que quadrado que ele utilizou aqui, 8,17. Quando você tem um corpus textual muito pequeno, você acaba considerando palavras significativas que têm um teste quadrado baixo, acima de 3,84, mas com valor baixo, igual o artigo anterior, que foi 3,9, que é um critério que você, por exemplo, Juraci, na análise, que o seu primeiro corpus textual
era pequeno, né? E depois você aumentou ele trabalhando com o corpo, o trabalho inteiro. Aí uma forma foi o que você utilizou de pegar o trabalho inteiro, ou então de buscar mais artigos, mais trabalhos daquilo que você estava selecionando, né? E aqui ele ainda trouxe o percentual e ele trouxe uma variável significativa. Ou seja, dentro dessa repartição, qual é a variável significativa? Ou seja, qual é a palavra significativa? Tá? Eu vou mostrar aqui um pouco o outro artigo, só para a gente poder ter uma noção, e eu vou passar mais. Veja que esse artigo aqui, ó, ele trouxe todas as informações, as análises que o Iramutec traz. Ou seja, esse gráfico inicial aqui, ele é referente à análise estatística. Só para a gente observar na imagem, a análise estatística, e aí ele apresenta e deve falar bem dele. Depois, ele traz as nuvens de palavras, depois ele traz as análises de similitude e, por fim, ele traz a classificação hierárquica descendente também. E aí, veja aqui, ó, que ele busca fazer uma semelhança do que se tem lá no Iramutec, mas fazendo as alterações. Olha aí, a criação das classes, as palavras significativas, ele colocou aqui uma quantidade maior. E aí, assim, ó, aqui ele trouxe as palavras da forma como ela aparece no Iramutec. E, às vezes, isso não é interessante. É interessante, por exemplo, nós estamos aqui em institutos federais, não precisa colocar esse underline. Você vai deixar Instituto Federal, né, por exemplo, para que você possa. Aqui é PT. Se não tiver se isso não for uma sigla do próprio artigo, é um problema porque o leitor, o que é esse EPT, né? Sim, Juraci. Só que o áudio. Ok. Então, dando continuidade, aí esse é o artigo que eu publiquei com o professor Idemar na revista Êxodos. Nós seguimos aí uma mescla, né, trazendo a imagem da classificação hierárquica descendente a inicial sem as palavras, né, só para representar o percentual, e aí montamos o nosso dendrograma, trazendo a classe, a nomenclatura de cada uma das classes, porque quando eu fiz o refinamento, se vocês observarem aqui, sem o refinamento, ele tem essas repartições anteriores. Quando eu fiz o refinamento do corpus textual, não tive essas repartições. Uma única repartição, a forma completa, apenas as classes, ó. E a quantidade de classes que nós temos, 4 classes. E aqui, sem o refinamento, vocês veem que tem 5 classes, tá? E aí, também apresentei, dei uma nomenclatura para cada uma das classes, a palavra, o valor do teste quadrado e o percentual, certo? Então, essa classificação hierárquica descendente, você deve utilizar estes critérios. E o que é mais importante também, pessoal, além de montar o dendrograma, é você fazer na análise de conteúdo de Bardan, quando você vai montar e fazer a leitura dos trabalhos, dos textos que você está fazendo a análise, você já vai logo sublinhando, marcando quais são as partes importantes, vai ali com o marca-texto, depois vai buscando. E o próprio Iramutec, ele faz isso para você. De que forma? Aqui na classificação hierárquica descendente, se a gente retornar lá nos perfis, se eu clicar aqui, por exemplo, aqui na classe 5, vou pegar aqui qualquer uma delas, só que eu ia pegar a palavra matemática ou professor. Ver se eu acho. Tá, vou pegar aqui ensino. Palavra aqui ensino. Se eu clicar, der 2 cliques em cima de qualquer uma das palavras, ele vai abrir todos os segmentos de texto no qual a classificação hierárquica descendente encontrou a palavra ensino e que tem uma relação, uma contextualização com os outros segmentos de texto pertencentes a outros textos, que no caso meu são os resumos de teses e dissertações. Então, veja, que por exemplo, aqui, no texto 43, categoria 1, que é a dissertação, este segmento de texto que está inserido a palavra ensino, possui uma relativa relação com o artigo, o texto número 101, categoria 2, tese, e aí fica muito mais fácil de você fazer a leitura e a interpretação destes segmentos de texto, o que serve daquela palavra. Ou seja, ele já te faz
essas marcações de quais partes do texto, porque normalmente quando você faz a análise do Iramutec, com o Iramutec, ele já diz, é uma mineração de texto. Você está utilizando o software porque você está trabalhando com uma grande quantidade de texto e que, às vezes, feito isso de forma manual, você vai passar despercebido por alguns pontos. Então, por isso você utiliza o software como um apoio, né? Então, já é importante para que você faça isso, e ele é importante também na sua... Não só apresentar o dendrograma, mas a partir do dendrograma, da nomenclatura, e você também apresentar relações, segmentos de textos. No caso das entrevistas, uma parte das entrevistas que se relacionam, qual o objetivo se tem, por exemplo, aqui eu identifiquei que a classe 1 apresenta resumo de teses e razões que compõem o corpo pessoal sobre formação de professores, né? Aí trouxe alguns segmentos de texto, no caso aqui eu trouxe de 2 teses, o número 98 e o número 111, que mais se adaptam, e aí fiz uma abordagem um pouco sobre a formação de professores, parte teórica, né? Então, isso é onde que eu identifiquei de forma mais rápida, vindo do perfil, olhando aqui quais são os segmentos de texto em que se tem. Tá? Você pode fazer para qualquer um deles. Se você descer na barra de ferramentas, aqui, a barra de rolagem, quer dizer, aqui na parte inferior, você vai ter coloração cinza, coloração azul ou verde, né? E aqui, rosa ou vermelho. Não sei se está aparecendo rosa ou vermelho aí. Essa coloração cinza são de todas as ocorrências, de todas as palavras, significativas e não significativas. Aqui, no caso das azuis, as formas gramaticais, né, em que se aparece. No caso, as não complementares. Nós trabalhamos com ativas e suplementares. Então, aqui as ativas e aqui as suplementares, que não está trazendo para essa nossa análise. E aqui, no final, que eu acho bastante conveniente, você identifica quais são os trabalhos que estão diretamente, ou seja, que têm grande significância para a classe 2. Como eu estou olhando na classe 2, quais são os trabalhos, ou seja, os resumos que mais se relacionam, que tem uma análise contextualizada a partir da análise lexicográfica, se relacionam para formar a classe 2. São os textos referentes 29, 111, ele dá aqui a identificação. E os que são significativos e os que não são significativos. Então, quando você vai fazer essa classificação, um detalhamento sobre a classe 2, você preferencialmente vai fazer a leitura ou então pegar dados de informações destes resumos, desses textos, referente a estes textos. Ok? Além disso, pessoal, algum questionamento, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo até aí? Sim. Além disso, nós podemos também criar um corpus colorido. Se nós clicarmos aqui, onde eu tenho aqui, ó, se eu aumentar aqui o espaço, está aqui, ó, corpus artigo EM, foi o que eu dei a nomenclatura para ele no início. Veja, ela aparece aqui Alcest, porque a classificação hierárquica excelente é baseada no método do software Alcest, né? Se eu clicar com o botão direito, na barra em cima aqui da CHD, vai aparecer várias informações aqui, que eu posso gerar um relatório, por exemplo, eu posso criar um corpus colorido, posso editar, calcular TGN, algumas coisas aqui eu desconheço, então, mas o que eu utilizo, que a gente utiliza por exemplo, se eu clicar em relatório, ele veja, ó, arquivo de saída, ele vai lá para o artigo, onde está a minha pasta. Aí, fim, eu vou lá na minha pasta. Tudo aquilo que a gente já falou isso no encontro anterior, tudo que a gente está gerando, ou seja, de novas informações, ele está vindo aqui para a minha pasta original, que estava corpus revista êxitos, né? E aí, corpus artigo educação matemática, corpus 2, porque eu estou gerando novamente. Tinha gerado a primeira vez. Então, tudo que eu gerei hoje aqui com vocês, ó, 4/8, nas 19 horas, até agora às 20h41, estão aqui, né? Então, se vocês verificarem, nós geramos 2 vezes a análise de similitude, né? A análise estatística uma vez,
né? A nuvem de palavra 2 vezes. Então, se eu clicar aqui dentro, eu tenho as imagens, ó. Né? Então, aquelas imagens que estão lá no software já estão tudo salvo aqui naquela pasta original. Por isso que eu falei para vocês que o ideal é colocar em uma única pasta para que depois, cada vez que você vai gerando uma nova análise, vai aparecendo na pasta novamente. Se eu vou lá na Dual Set, que é a classificação hierárquica descendente, né? Então, eu falei o relatório, né? Então, eu vou abrir aqui o relatório. Se eu acho ele aqui. Tá. Não, deixa eu ver se eu acho só ele aqui. Aqui está todas as imagens e é importante para que a gente possa ter a localização dessas imagens. Olha, se você quiser colocar no artigo aquela imagem inicial, né? Mas, voltando aqui, o que eu quero mais interessante não é nem tanto... O que é o relatório, pessoal? O relatório, ele vai te trazer essa imagem do jeito que está aqui, ó, em forma de tabela. Ou seja, da forma que está todas, não só as iniciais que traz aqui na imagem, mas aqui no perfil, quando você gera o relatório, ele traz todas em forma de tabela, com todas essas informações aqui, que aí já fica mais fácil de você levar para o Word, fazer configuração de tabela. Mas o que me interessa aqui com vocês também é o corpus colorido. Então, vamos clicar com o botão direito, gerar o corpus colorido. Vou gerar o corpus colorido, ele também vai lá para aquela mesma pasta, e ele pede assim, abrir um navegador da web? Sim, você vai abrir um navegador da web, ele já vai aparecer, não sei se apareceu aí para vocês, deixa eu voltar aí. Ele vai aparecer, porque quando eu entro lá em perfis, nós temos, para cada uma das palavras, apenas o segmento de texto que compõe aquela palavra. Então, aqui não aparece todo o resumo, todo o texto referente ao número 01, que era a primeira dissertação. Quando eu gero esse corpus colorido, ele vai fazer a coloração conforme a classificação, roxo, azul, verde, né, e aqui por diante, e ele vai trazer o corpus da forma completa. Ou seja, aqui está todo o meu resumo, o meu primeiro texto, número 01, e a coloração que refere ao segmento de texto que ele foi levado justamente para cada uma das classificações. Os que estão em preto, só, foram aqueles que foram desconsiderados. Então, aqui é mais fácil de você verificar todo o seu corpus, né? Só que de que forma? Só que já como se fosse a marcação de texto, ter pego o marca-texto de várias cores, né? E ir lá marcando cada um dos textos, separando nas classificações, já gerando as categorias e subcategorias. Tá? Lá no caso da análise de conteúdo de Bardan. E se a gente identificar, fazer uma análise um pouco melhor aqui, ó, por exemplo, se eu pegar lá, como por exemplo, o trabalho número 99, né? Esse 99, ele traz aqui uma porcentagem de 100%. Ele dividiu em 10 segmentos de texto, e 10 desses segmentos de texto, ele foi justamente para a classe 1. Se eu for lá no corpus colorido, vamos procurar aqui o trabalho 99, ver como é que está aqui. Podia ter pego um menor, né? Mais curto. Aí, se vocês olharem, o 99, nós temos aí esses segmentos de texto, todos aqueles que foram aproveitados, certo? Ele dividiu em 11 segmentos de texto esse resumo. Um foi desconsiderado. Os 10 segmentos de texto que foram aproveitados para a classificação hierárquica descendente foram levados para a classe 1. Então, verifique quando você trata com esse percentual, quando você vai fazer essa análise. São muitos resumos, aqui são muitos textos que eu então vou ler. Não, você vai dar uma preferência para aqueles nos quais tem um percentual de aproveitamento maior para cada uma das classes. No caso aqui do
dessa classe 1, com maior percentual, com 100%, ou seja, todos os segmentos de texto aproveitados, da texto 99 foi justamente para a classe 1. E assim você pode verificar nas demais. Na classe 2, por exemplo, nós temos qual que é o texto bem significativo, né? Qual que é o texto não significativo, certo? É isso, pessoal. Eu acho que dá para vocês poderem fazer um pouco melhor, e aí a gente tem esses exemplos, algumas dúvidas, alguma pergunta ainda. Nosso horário já está quase se encerrando. Tem algumas outras coisas no Iramutec, mas eu queria aproveitar esses 10 minutinhos finais, e aí eu sei que o Jefferson, o Juraci, mais a Kelly, a Jéssica, já rodaram os corpos textuais, já estão em trabalho, mas eu gostaria de saber quais mais pessoas conseguiriam fazer essa apresentação para nós, para a gente fazer mais ou menos uma organização daquilo do nosso próximo quarto encontro. E aí é importante para que vocês mostrem essas pesquisas de vocês e apresentem para o professor Idemar, e a gente possa fazer nossas contribuições, contribuir com vocês na produção de futuros artigos e assim por diante. Osmeire, pode falar, à vontade. Sim, Railson, eu junto com a orientação do Tiago, aí porque um dos objetivos da minha dissertação é a análise das produções de catálogo de tese, né, do portal Sucupira, e assim, a abordagem de fração nos livros didáticos. Então, nós fizemos todo o mapeamento, fiz todo o meu mapeamento dessas teses, e aí peguei os resumos e utilizei também tudo esses que você está apresentando, né? Estou fazendo análise agora. Tá? Não finalizei, mas assim, eu já estou com os gráficos, né? Todos prontos. Fiz da parte de resumo, estou agora analisando os dados da similitude dos objetivos, os objetivos, métodos e resultados. Então, primeiro eu fiz dos resumos. Mas não só a similitude, também, deixa eu ver, também teve os de nuvem e dessas classes aí que você apresentou, do CHD. Aí, assim, eu estou na parte que eu estou fazendo a leitura agora, para a produção, para a escrita mesmo da análise do dado. Ok, Osmeire. Se você conseguir fazer um esboço para nós apenas, para apresentarmos a nós, claro que não está finalizado ainda, é a sua observação, mas trazer isso para nós. Tá aqui meu texto, eu estou aqui agarrado nele, né? Você falando. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Então, aí a gente já fica aí praticamente confirmado a Kelly Maria Juraci, né, a Jéssica, o Jefferson e a Rosemarie, para que possam trazer para nós, não, claro, que não é finalizado, é aquilo que vocês conseguiram montar no corpo, claro que pode gerar as produções, no caso da Rosemarie, a dissertação, né, que vai compor a dissertação, outros com trabalhos em artigos, esses artigos que eu disponibilizei os links para vocês, dão uma base para vocês como fazer essa estruturação, claro que são de 3 artigos são de outras áreas, de área de enfermagem, psicologia, mas podem dar uma noção para vocês da forma de escrita. E é bem importante, pessoal, vocês utilizarem a CHD, a classificação hierárquica descendente, porque ela faz, além da análise lexicográfica, que a análise de similitude faz, apesar de ser a mais bonitinha, que traz o gráfico, né? Mas que a CHD ele traz essa análise de contextualização das palavras, ou seja, dentro do contexto, dentro do texto, aqueles que mais se encaixam. Por isso que é bem importante trazer esses lados também. O Wander, o Marcos, vocês conseguiram montar algum corpo textual? Conseguiram trabalhar com software? Mais alguém? Se alguém tiver alguma coisa, para a gente poder também dar encerramento e nos vermos na próxima quinta-feira. A Kelly, muito bem, já estou contando com a sua apresentação na quinta-feira, Kelly. Isso eu vou tentar dar uma olhada aqui, mas o trem aqui tá tumultuado. Tá corrido, né, Wander? Tá feia a coisa aqui. Mas eu vou tentar. Estamos tranquilos. Então, pessoal,
Seria isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estão 8 minutinhos aí para as 9 horas. Eu queria agradecer essa atenção. Muitos, com certeza, tiveram outras atividades hoje, mesmo bastante cansativo, mas bastante presente. Muito obrigado, pessoal. Professor Idemar, vai dar uma palavra de encerramento para nós deste encontro. Gente, desculpem aí, mas eu não pude acompanhar. Só vim agora que meu povo acabou todo mundo indo se acomodar. Mas obrigado pela participação e eu espero que, de algum modo, isso tenha ajudado vocês. E no próximo encontro a gente vai indo para os fechamentos, né, Railson? Isso E mesmo, aí, um outro detalhe, eu não falei com o Thiago e Railson, mas, na dúvida, vocês os demandem, por favor. Estamos à disposição. O Marcos entrou em contato comigo esses dias agora também, e a gente estamos aí para auxiliar, se tiver alguma dúvida, Juraci, Kelly, Rosmarie, todos que estão rodando, Wanda, pode mandar no WhatsApp, a gente estamos aí. Nós estamos na disciplina do professor Demar e o Marco, mas pode mandar que a gente consegue responder vocês também, auxiliar da melhor forma, tá? Ótimo, brigadão. Valeu, pessoal. Até mais, boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.